Graças a Deus, meu amigo, minha amiga, ouvinte e telespectador dessa programação. Está no ar o seu programa, nosso programa, o programa da família. A luz de Deus chega até o lar da senhora. A luz de Deus chega até a casa da senhora, a empresa, o comércio, chega até toda a família do bem, todos que fazem parte do bem, da raça eleita, do sacerdócio real, do povo de propriedade exclusiva de Deus, todos indistintamente recebem por meio desse programa, por meio dessa programação, todos os dias, a partir das 20 horas, a luz divina, a luz de Deus, para iluminar seu cérebro, sua mente, seu coração, para dar um norte para você que tem andado perdida em meio a tantos problemas, em meio a tantas pandemias, né? Pandemias no plural, em meio a esse confinamento, a essa quarentena, a esse maldito inimigo invisível que vem e que tem assombrado todos indistintamente. Aqui no programa, dentro do nosso programa, você vai ter um norte, você vai ter uma luz, você vai ter uma direção para se ver livre dessa situação toda causada por esse inimigo, tá bom? Fique sintonizada, fique ligadinha conosco. O programa, ele tem uma durabilidade de 40 minutos, você vai ficar ligado conosco e através dessa programação, com certeza você vai ser muito abençoado. Nós vamos de canção bonita, vamos para a fonte de Gideão. Foi na fonte que foi separado os 300, os fiéis, aqueles que mantêm a sua fidelidade ao altar do reino de Deus, serão e verão as grandes maravilhas. Deus abençoe, segue o programa. Olho essa fonte onde Deus me chamou, para essa guerra Ele me confiou. Pego na espada e não quero voltar, nessa caverna não é seu lugar. Chega de vergonha, humilhação, também estou na fé de Gideão. Chega de vergonha, humilhação, também estou na fé de Gideão. Vai Gideão, Gideão, nessa força, livre Israel dessa situação. Vai nessa fé, você não é derrotado, creia somente no Deus de Abraão. Os inimigos derrubam o altar, Baal não é Deus, aí não é seu lugar. Pega o boi, o melhor sacrifício, vai nessa força, pois Deus é contigo. Vai Gideão, Gideão, nessa força, livre Israel dessa situação. Vai nessa fé, você não é derrotado, creia somente no Deus de Abraão. Os inimigos derrubam o altar, Baal não é Deus, aí não é seu lugar. Pega o boi, o melhor sacrifício, vai nessa força, pois Deus é contigo. Vai, chega de vergonha e humilhação, também estou na fé de Gideão. Chega de vergonha e humilhação, também estou na fé de Gideão. Vai Gideão, Gideão, nessa força, livre Israel dessa situação. Vai nessa fé, você não é derrotado, creia somente no Deus de Abraão. Os inimigos derrubam o altar, Baal não é Deus, aí não é seu lugar. Pega o boi, o melhor sacrifício, vai nessa força, pois Deus é contigo. Vai Gideão, Gideão, nessa força, livre Israel dessa situação. Vai nessa fé, você não é derrotado, creia somente no Deus de Abraão. Os inimigos derrubam o altar, Baal não é Deus, aí não é seu lugar. Pega o boi, o melhor sacrifício,
Vai nessa força, pois Deus é contigo, vai. O Gideão que há 60 dias estará aqui na fonte, na fonte aonde Deus vai mostrar, aonde Deus vai separar os 300. Ele disse assim: aquele que eu disser esse irá, esse contigo irá. E aquele que eu disser esse não irá contigo, esse não irá. Foi na fonte que Deus separou os 300. Os 300 de Gideão, os fiéis, os valentes. Aqueles que eles pegavam a água assim, ó. Assim, ó. E levava na boca. Por 60 dias eu estou na fonte. Hoje, 25 de maio, segunda-feira, todos os dias na fonte, para Deus mostrar quem é os que são os valentes, os 300 de Gideão, os que vão e os que não vão. A pergunta é: quem é você? Os 31.700 que se curvaram, que se prostraram, os 22.000 que era tímido e medroso, ou os 300 de Gideão? Hã? Quem é você? Em casa, trabalhando, conferindo coisa do comércio que eu tinha, vendo a televisão e trocando de canal, caí na Universal e vi os testemunhos que as pessoas chegavam de um jeito e daqui a pouco estava de outro. Porque eu acabei perdendo tudo e cheguei à Igreja Universal através do convite dela e dali eu comecei a ouvir, mas não acreditava. Comecei a ouvir, mas não acreditava. Começava a fazer umas apostas com Deus, tipo assim, vou dar R$50 e vou ver o que Deus vai me dar. Fazia umas apostas. E aí, o pouco que eu tinha, eu acabei perdendo, até numa pregação que foi feita da Fogueira Santa, que o homem de Deus na época pregava o seguinte: você que está aqui já há um tempo e você não tem visto o resultado que você quer. Essa Fogueira Santa é a chance que você tem para você ou sair daqui no dia do voto confiando em Deus e tendo Deus como teu parceiro, ou você, quando se voltar aqui, você não vai ter coragem nem para orar, porque você já está aqui há um tempo, você já passou por várias opções de fazer um voto e até hoje você não confiou. Você está aqui achando que Deus é igual casa lotérica, faz uma aposta, se eu ganhar, bem. O dinheiro que eu tinha era para poder pagar o parto da minha filha. Aí chegou no dia de cumprir o voto, o portão da garagem era elétrico, não abriu o portão da garagem. Aí eu peguei uma moto, fui até um local para pegar um táxi, o táxi não queria me levar na igreja, porque ele falou que só rodava naquela região ali. Aí eu falei, não, então estou no caminho certo mesmo, pô. Aí eu falei, pô, me deixa em outro lugar, então ele me deixou no shopping, desse shopping eu peguei um outro táxi, resumo. Quando eu cheguei na igreja, era uma campanha de Salomão, um altar de bronze, e todo mundo acabando de passar, eu acabei de passar e deixei ali. Daquele dia em diante começou a minha vida. Aí eu tive coragem para poder começar a encarar os meus problemas de frente. Comecei aí resolvendo as coisas. Resumo, fui crescendo. E ali eu fui conquistando. Até que começou eu fazer votos altos. E Marco, qual foi o teu primeiro voto? Foi quanto mais ou menos naquela época? esse dinheiro foi R$6.000. R$6.000. Foi R$6.000 o dia que eu tinha. R$6.000. Qual já foi o teu maior sacrifício? Ó, pastor, na época eu já dei um valor que eu liguei para a placa para ver quanto que era o apartamento. Era exatamente o valor que eu dei, que era para comprar aquele apartamento ali, com um carro de lançamento.
Esse carro foi um carro de lançamento, mas eu já dei um outro carro, que esse primeiro carro de lançamento foi um carro que foi um lançamento aqui no Rio. E eu já dei um carro que foi lançamento nos Estados Unidos, que não tinha no Rio. Às vezes que eu retrocedi, eu não conquistei e perdi. Como é que está hoje? Tua vida hoje? Pastor, só falar questão do retroceder. O retroceder, às vezes a pessoa acha que é sair da igreja ou não participar. E não é isso. O retroceder é você fazer aquilo que você quer fazer. A pessoa tem medo até de se ajoelhar, porque sabe que Deus vai falar. Então a pessoa, às vezes, nem se ajoelha na época da fogueira santa, ela faz o que ela quer. Só ver bem, em 2009 agora, eu estava falido em 2009. Em 2009 eu estava falido. Eu fiz um sacrifício com Deus. Deus pegou, em 4 meses, me deu um apartamento. Esse apartamento hoje é 1.200.000, é um duplex. 1.200.000. Pegou, no ano seguinte, eu fiz um novo sacrifício forte. Deus pegou, me deu condição de eu dar uma entrada numa cobertura. Essa cobertura, na época, eu comprei ela por 4 milhões. E dei uma entrada de 500 mil reais nessa cobertura. Hoje, essa cobertura, ela já está à venda por 12.800.000. Só ver. Deus pega uma pessoa que tem 500 mil e passa a dar um bem para ela que vale quantas vezes mais? Quase 24 vezes mais. Essa casa que eu moro também teve uma supervalorização na região. Hoje é 2,5 milhões. Se eu for ver, é quase 20 milhões de patrimônio em 5 anos. Mas por que isso? Sacrifício. E outra, pastor, eu nunca quis ficar com dinheiro guardado para nada. Sabe por quê? Para eu viver pela fé. Porque se a pessoa se estabilizar e a pessoa achar que está estável, ela não age mais a fé conforme ela agia. Ela começa a descansar. Dá só para ela um pouquinho. Vanessa, em algumas palavras, família, casamento, porque a bênção foi completa, né? Sim, completa. O casamento, ele é um fruto também de uma fogueira santa. Os meus filhos, todos 3, são fruto de uma fogueira santa. A minha filha, de 16 anos, também foi curada com um problema psiquiátrico. Nesse momento, agora, eu estou dando testemunho para vocês, e os 3 estão em casa, sozinhos, na força de pessoa física, mas o Espírito Santo está com eles. O meu terceiro filho, eu tive um câncer no colo do útero, eu não poderia engravidar mais, engravidei, perdi uma gravidez de 6 meses, tinha o quarto pronto, e não desisti, sempre sacrifiquei. E eu tenho um filho de 3 anos, saudável, o senhor conhece. Amém. O meu casamento é uma bênção mesmo. Todos os carros que o Marcos sacrificou no altar importado, eu não ando a pé. Agora, em abril, eu fiz aniversário de casamento para poder tirar essa semana uma Mitsubishi, uma caminhonete. Mesmo assim, eu tenho um outro, ele também tem um outro. E assim, se você me perguntar hoje como a gente vive, vivemos realmente pela fé. Tenho lutas, muitas, mas em nenhum momento eu duvido, porque eu sei que o Espírito Santo está com a gente. Pronto. Deus abençoe. Quem era você antes de partir para o altar em obediência à voz de Deus? Sua vida nesse período, o que era? Antes de chegar, eu era usuário de droga. Eu tinha sérios problemas sentimentais, emocionais. Tinha problema na família. Ou seja, uma vida totalmente destruída. A imagem da vida dele glorificava a Deus? Uma imagem de um homem viciado, uma imagem de um homem... O que mais que o senhor falou? Depressivo. Problemas emocionais e, enfim, problemas familiares, financeiros, todas as áreas destruídas. Financeiro, o que você tinha? Nada. Dívida, muita dívida. Essa era a imagem dele. Quando o senhor decidiu partir de Harã, quer dizer, dessa vida, o senhor obedeceu, ouviu a voz de Deus e foi em direção à terra que Deus lhe mostrou, que é o altar. O que mudou? O que o senhor tem hoje? A primeira coisa que mudou, bispo, a primeira coisa que eu pedi foi eu ter um encontro com Deus. Eu fiz os primeiros sacrifícios que eu fiz. Eu peguei um limite de uma conta, sacrifiquei para que eu tivesse um encontro com Deus e fosse batizado do Espírito Santo. Porque eu sabia que dali a minha vida ia mudar. Fiz isso, 2 meses depois eu já tinha tido meu encontro com Deus e já estava batizado do Espírito Santo. Porém, bispo, eu caí num erro. Eu fiquei 7 anos ouvindo como o senhor está pregando aqui agora, 7 anos.
dentro da casa de Deus, ouvindo as promessas, vendo os testemunhos, mas minha vida não mudava. Ao ponto de, como a gente participa das reuniões do congresso e vê a grandeza, fui abrir uma empresa. Nessa empresa eu adquiri uma dívida de mais de R$1 milhão, 880 mil de cheque devolvido. Ou seja, mesmo estando na igreja, sendo usado por Deus, bispo, eu era muito, Deus contava muito comigo, eu evangelizava num bairro, esse bairro que eu evangelizava virou uma igreja. Então assim, fui muito contado por Deus. O que o senhor acabou de falar agora, as pessoas viam o caráter de Deus em mim, só que a minha vida era a imagem do diabo, era um inferno, problemas de todas as áreas. Porém, nesse problema que eu estava passando, de mais de R$1 milhão de dívida sendo cobrado, eu recebi fiz um negócio, recebi R$60 mil. Eu estava no auge da opressão do mal na minha vida. Cheguei na igreja, era época de fogueira santa, o pastor falou, ó, você tem que voltar a fazer o que você fez no início. Foi essa palavra que veio. E eu lembro que quando eu cheguei, eu não tive medo. Era só o limite que eu tinha, eu peguei o limite e coloquei. Então eu fui, catei aqueles 60 mil, era um dinheiro, bispo, que eu ia aliviar as contas. Eu poderia pagar um pouquinho cada fornecedor que eu estava devendo na época e teria 15 dias de paz. Eu catei todo o valor e coloquei no altar. Eu subi, triste, angustiado, desci um leão. No dia seguinte as pessoas já começaram a me procurar. Sabe por quê? Porque aqui em cima, quando a pessoa põe toda a vida no altar, então Deus faz com que o fogo dele entre em você. Amém? E você se torna a imagem de Deus. O que mudou? No dia seguinte, as pessoas que só me ligavam para cobrar, começaram a me dar oportunidades para pagar elas. Em 4 meses, bispo, eu não sei explicar como. Em 4 meses eu paguei uma dívida de mais de R$1 milhão. 4 meses? 4 meses. A partir daí foi crescendo, a minha empresa foi crescendo. Isso tem 5 anos atrás. Hoje nós somos uma rede de mais de 150 lojas aqui em São Paulo. Hoje eu tenho carro importado, minha esposa tem carro importado. Moro num apartamento hoje de 240 metros quadrados. Enfim, a vida totalmente transformada. Hoje as pessoas veem a imagem de Deus não somente no meu caráter, mas veem também na minha vida. Deus te abençoe. O lugar escolhido por Deus para ser verificado a fidelidade nos dias atuais foi justamente um lugar semelhante a esse. Eram 32 mil homens que se diziam estar dispostos àquela batalha contra os inimigos. Mas 22 mil daqueles 32 mil que havia foram reprovados no primeiro teste, na primeira prova, por causa da sua timidez e do medo. Bom, nós retornamos aqui com todos, aqui através da nossa programação, para falarmos da última arma do diabo. A última atacada do diabo é o engano. Nós estamos vivendo nos finais dos tempos e nunca em todo o tempo da existência da humanidade, nós já estamos no 7º milênio, nunca o engano foi e vem sendo e tem sido tão forte como tem sido nos últimos dias. O alvo do diabo, presta atenção, você que faz parte da família do bem, a raça eleita, o sacerdócio real, o povo de propriedade exclusiva de Deus, principalmente você da Universal. Presta atenção, o alvo do diabo não é as pessoas lá fora, porque o mundo jaz no maligno, o mundo já está na mão do diabo, já é dele. Qual é a necessidade que o diabo tem de investir numa coisa que já é dele, que é o mundo que já está subjugado por ele, que já está sob o domínio dele? O alvo do diabo é você, sou eu, somos nós. O que o diabo quer não é quem está lá fora, o diabo quer os que estão aqui dentro do reino de Deus, aqueles que estão caminhando rumo à salvação e principalmente aqueles que, além de ser salvo, estão buscando salvar a outros, que somos nós. Olha só,
como que o diabo tem trabalhado ultimamente. Capítulo 13. Deixa eu ver. Capítulo 14, melhor dizendo, de Isaías. Capítulo 14, versículo 12. Olha só. Como caíste? Como caíste desde o céu? De onde o diabo veio? Do céu. Lúcifer era o principal anjo lá no céu. Ele era praticamente a quarta pessoa lá no céu. Era a Trindade e Lúcifer era o intermediário da Santíssima Trindade com relação aos milhares de milhares, aos milhões de anjos. Como ele caiu? Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva? Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, mandava em tudo e em todos. Tudo e todos estavam subordinados a Lúcifer. Falava na madrugada. Olha só. E tu dizia no teu coração, havia dentro do coração de Lúcifer, cuidado. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei ao lado do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha o desejo dele, olha a intenção dele, o que levou ele à queda, que é o que tem levado muitos à queda, em especial aqueles que já estiveram entre nós, estão ocupando uma posição, e aí, devido à posição ocupada dentro da igreja, se tem alguns seguidores no Instagram, no Telegram, no Twitter, no YouTube, no Facebook, e o sujeito se ilude achando que ele está com a bola toda. E Deus pegou o arcanjo Miguel e mandou Lúcifer e os demônios, a terça parte, para o inferno, e vai mandar para o lago. E todos aqueles que seguirem o mesmo projeto de Satanás. Cuidado. Vamos seguir com o programa. Estamos na fé de Gideão para separar na fonte os que realmente são de Deus. Gideão foi e buscou o boi na madrugada e ofereceu em sacrifício. Pegou o poste ídolo, derrubou o altar de Baal e colocou o sacrifício, que era o que foi exigido por Deus, que era o único que poderia dar o livramento a eles. Único. E houve o livramento. Gideão, de menor que ele era, da família mais pobre, da tribo de Manassés, Gideão se tornou o maior ícone da história de Israel. Diz que a Bíblia que ele veio governar Israel novamente após aquele episódio. E diz a Bíblia que faltaria tempo para contar os feitos, as maravilhas que Deus fez na vida de Gideão. Prepare-se para o sobrenatural de Deus em sua vida. Gideão unindo sua fé com 300 homens valentes, 300 homens de guerra. Gideão unindo sua coragem, seu espírito, com 300 homens que aceitaram o sacrifício para livrar uma nação das garras do inimigo. Agora é a sua vez. Chegou a sua hora. 300 valentes aceitaram o sacrifício para a mudança em sua vida. 300 valentes unindo sua fé para a mudança. Oportunidade única para a mudança esperada em sua vida. Prepare-se para o sobrenatural. 7h30 da noite. Os 300 valentes de Gideão.
eu cheguei na Universal, a minha vida estava completamente arruinada, destruída, tudo desestruturado, né? Em todos os setores. Assim, na vida financeira, trabalhávamos muito. Eu e meu esposo já éramos formados, né? Somos advogados, mas assim, só trabalhava e não via nenhum resultado, a ponto das necessidades básicas de uma casa a gente não conseguia suprir. A gente trabalhava demais e não conseguia fazer aquilo que era necessário para manter a nossa família, tá? Inclusive tinha até possibilidade de cortar a luz, cortava a água, coisa outra. Era bem assim difícil para a gente no início da vida da gente, né? Como eu fumava muito, eu tive um problema assim, respiratório, um problema pulmonar muito grave, que também veio a colaborar para toda essa tristeza, né, na nossa família, né? Porque era assim, você via os filhos pediam coisas que a gente não podia dar. Era difícil, porque eu via meus amigos de escola, eles tinham um padrão diferente. Então, eu tinha vontade de comer coisas que não podia, tinha vontade de ter brinquedos que eu não podia, eu tinha uma boneca. E assim, amanhecia vendo televisão, fumando, andando pela casa, até que em uma dessas noites de insônia, sentada na frente da televisão, foi quando eu peguei o controle remoto e fui mudando o canal de maneira aleatória. Até que eu vi a Universal. Foi o meu primeiro contato com a Universal, foi pela televisão. Comecei a ouvir, comecei a praticar, a fazer algumas correntes, até que chegou a Fogueira Santa de Israel. E ali foi apresentado a gente aquela proposta de fé. E eu me agarrei àquilo. E eu coloquei, a partir daquele dia, a minha vida no altar. Mudou completamente a nossa vida, tanto financeira como familiar, tá? Todos os nossos objetivos nós vemos conquistando. Graças à perseverança dos meus pais, que foram aprendendo a usar a fé, hoje nós podemos ver assim, uma vida de qualidade. A gente desfruta de uma vida de qualidade, de uma vida muito boa, completamente diferente da vida que a gente tinha na infância. Na questão financeira, hoje trabalhamos todos juntos, em família, não nos falta nada, muito pelo contrário, a gente tem do melhor mesmo. Graças a Deus, hoje a gente tem uma vida financeira estabilizada. E principal de tudo é uma vida de qualidade, né? Poder dar tudo que nós quisermos dar para os filhos, tá? Casa, veículos. Mudou completamente a vida, principalmente a parte familiar, minha mulher também mudou completamente, ela é uma pessoa hoje calma, tranquila, entendeu? O que mais chama a atenção é a mudança de comportamento, praticamente uma mudança de personalidade na minha mãe, porque ela sempre foi uma mãe muito brava, muito severa, muito rígida com a gente. Então hoje é completamente diferente, parece que é outra pessoa. É por isso que eu posso dizer que eu vejo em tudo isso a grandeza de Deus. Mas, assim, o mais importante não é, até os olhos humanos, assim, as pessoas de fora, o mais importante seria a vida financeira. Mas para nós, não é isso. O mais importante é essa paz que a gente tem agora, na nossa família, todo mundo juntos, todos unidos. E hoje nós podemos ver a grandeza de Deus em todas as áreas da nossa vida, inclusive na saúde. Recentemente teve um caso, uma doença no filho, que pelas mãos do homem era impossível ele sobreviver. O meu filho por 3 vezes teve um diagnóstico de morte, do médico chegar e dizer não tem mais jeito, não existe mais solução. Isso porque ele já fazia 3 meses que ele estava numa UTI. E eu falei a esse médico que eu ia tirar o meu filho vivo e andando daquela UTI, porque o meu Deus era maior. Minha vida estava realmente no altar, também naquela época. E Deus honrou, porque hoje meu filho está curado. E é por isso que nós estamos preparados para mais uma fogueira santa no Templo de Salomão. Jerusalém, Jerusalém,
Bom, nós chegamos aos instantes finais. Você nos viu aí na fonte, simbolizando a fonte de Gideão, todos os dias, desde o dia 18, que nós estamos indo à fonte, e por 60 dias, até o dia 19 de julho, nós estaremos nessa fonte, consagrando os fiéis, aonde nós vamos levar, o ouvido daqueles que têm ouvido para ouvir a voz. Você vai fazer a diferença. Gideão disse assim ao anjo: se o Senhor é conosco, por que nos sobrevém tudo isso? E do que é feito as maravilhas que nossos pais nos contaram? Gideão queria as maravilhas. Eu pergunto para a senhora, eu pergunto para o senhor, eu pergunto para você, membro, obreiro, pastor, esposa, eu pergunto para você que faz parte da família de Deus, você quer as maravilhas? Você quer ver as grandes maravilhas de Deus chegar até você? Na fonte, no altar, você verá tudo o que o meu Pai propõe para fazer o seu nome ser glorificado através de você. Tá bom? O programa vai ficando por aqui. Amanhã a gente volta. Tem muita coisa para falar. Amanhã eu falo mais. Fica todos com Deus. Até amanhã.